Eu gosto muito do bairro onde eu moro. É pequeno, mas é muito agradável. Poucas coisas possui para o bem-estar de seus habitantes. Tem um grupo escolar e muitas escolas particulares, uma fábrica de tecidos, iluminação elétrica, esgotos, etc. Seus moradores são operosos e ativos. Todos demonstram ter o mesmo desejo. Eu gosto quando vejo os operários saindo da fábrica, que parece 1000 formiguinhas de tantos que tem. Tem a linha de bondes elétricos que vai para Santa Helena e Sorocaba. Tem o armazém central e as filiais. Tem vendas, lojas, um bar e 2 farmácias, alguns açougues, um cinema, uma escola maternal e uma igreja. Tem também a sede do Esporte Clube Savoia, um sindicato e um gabinete que tem o nome de Gabinete de Leitura Santa Terezinha. Agora o grupo está se tornando mais bonito. Aumentaram o muro e estão fazendo jardim. O nosso diretor é muito bondoso. Todos os anos tem festas aqui. Festa de Santo Antônio, festa de São João, etc. Agora estão fazendo um coreto para a banda tocar músicas antigas. Eu gosto muito de escutar tocar. Parece que vem uma alegria sem fim. Gosto muito da minha terra natal, Anésia dos Santos. Bianca e rossa come la tirata, quando t'affacci fai la bocca risa, capio tocco e ti dà lo premo tra la porta tua lo sangue speso e non m'importa di che vero acceso ed il amore amai un paradiso così non c'era Dio ma una cosa e se t'amoro amai un paradiso così non c'era Dio ma una cosa Meu pai
pai se chama Francisco José dos Santos. Minha mãe é Edviges do Espírito Santo. Eu sou a caçula de 8 irmãos. Tenho Mário, o Amador, o Antenor, o Simplício, a Lica, a Sila, a Venísia e eu. Na nossa casa, a família às vezes se reúne. Filhos, netos, bisnetos. E meu pai canta e toca viola. Meu pai é motorista do armazém da Vila de Operários da Fábrica de Tecidos Votorantim. Ele dirige charrete, entrega pão e leite para toda a comunidade. Assim que completei 14 anos, comecei a trabalhar na fábrica de tecidos, assim como todos os meus irmãos. Lá por volta dos anos 1928 e 1929, quando estava no auge das aparições de Nossa Senhora em Fátima, eu ouvia pela minha mãe relatos sobre as aparições e ficava tão empolgada que, por toda a lei, eu também queria ver a Virgem. Eu e minhas colegas de infância, Júlia e Mercedes Gonçalves e outras vizinhas, vivíamos fantasiando em nossas mentes a vontade de ver a Virgem. Até que um dia subimos até o quintal e parecia para nós, bem no fundo, no meio dos arbustos, uma imagem de Nossa Senhora. Era pura imaginação. As folhagens se misturavam e nos dava a impressão de que havia ali alguma coisa confusa. Ficamos todas assustadas que saímos correndo de medo.
que até a Júlia caiu na escada e machucou a perna e ficou o tempo imobilizada. Foi apenas uma falsa visão, mas eu não tirava da cabeça e do coração o desejo de ver Nossa Senhora. Até que um dia, em minha cama, ao lado dos meus pais, de madrugada, devia ser às 6 horas da manhã, hora do Ângelus, eu acordei. E eis que no canto do quarto, dando para a janela, foi aparecendo, devagar e confusa, uma forma de uma pessoa. Foi tomando forma de gente e clareando aos poucos, como se fosse um filme que estava sendo revelado. Quando tomava a forma de um corpo humano, percebi que era a imagem de Nossa Senhora, pois abriu os braços e da ponta dos dedos irradiavam raios de luz. Era bem a imagem sob forma de gente. Era Nossa Senhora. Quando a visão estava ficando bem clara, eu fiquei com muito medo e cobri o rosto com as cobertas. Fiquei uns segundos com o rosto coberto. Depois que passou o susto, tirei as cobertas e a visão não estava mais ali. E nunca mais a vi. Tenho plena certeza que não foi fantasia na minha cabeça. Não foi sonho, pois eu estava bem acordada. Quando me levantei, contei tudo à minha mãe. Um dia, quando fomos na igreja assistir à Santa Missa, minha mãe contou o caso ao vigário. Claro, ele não acreditou. Sorriu e disse que era fantasia minha. Mas eu tenho plena consciência que foi uma aparição verdadeira. Só que tive muito medo e não cultivei essa aparição na minha cabeça, e com o passar dos anos, também não fui mais digna de ver Nossa Senhora, que tanto amava e ainda amo por toda a minha vida. Continuo ainda esta devoção, tanto que coloquei nas minhas filhas o nome de Maria em primeiro lugar. Maria Celina, Maria Teresa e Maria Valéria. Que Deus e a Virgem as abençoe, as proteja, juntamente com seus esposos e filhos. Amém.